Senhor, nós te agradecemos por essa nova oportunidade que o Senhor, pela tua bendita graça, nos concede de mais neste dia, mas nesta hora, neste momento, neste local. A tua igreja está reunida com o espírito quebrantado, coração contrito, para te adorar, para te bendizer o nome. E agora, Senhor, nós te pedimos a tua orientação ao expor a tua palavra, o teu evangelho, que todos nós aqui possamos entender, assimilar, compreender e tomar decisões pessoais, íntimas, em relação ao relacionamento com o Senhor. Nós cremos na salvação, cremos que Jesus morreu, ressuscitou. Ele é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, intercede por nós, deu-nos o Espírito Santo, e tudo isso tem sido real em nossas vidas, e nós queremos, mais uma vez, afirmar e confirmar, entender, para podermos viver uma vida diária de acordo com a tua vontade, na obediência à tua palavra e seguindo o ministério da igreja, que é levar o evangelho a outras pessoas. Nós te bendizemos o nome e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para abrir as Bíblias em Lucas capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 52. Eu vou ler esse texto que será usado para a reflexão desta manhã, e os irmãos poderão acompanhar a essa leitura. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressar e permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhe submissos. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, mais uma vez, nós queremos refletir com os irmãos no Evangelho, na palavra de Deus, o Evangelho das boas novas, o Evangelho que nos atrai ao Senhor da história, ao Rei dos Reis, ao Deus vivo, todo-poderoso, o Emanuel, Deus conosco. E é um momento especial, um momento sublime que eu creio que todos nós sentimos, de sempre estarmos nesse local
reservado para a pregação do Evangelho, para o louvor, para a adoração ao Senhor, em comunidade, a igreja, corpo de Cristo, resgatada, salva, redimida. E entoarmos hinos de louvores, como acabamos de fazer, lendo a leitura da palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu quero trazer essa ideia, baseado nesse texto, e meditarmos sobre a volta para o caminho verdadeiro. Lucas é o único evangelho que registra esse fato. O que eu acabei de ler não é história, não é uma parábola, mas é uma verdade, aconteceu. Maria e José foram para Jerusalém, levou Jesus e houve esse desencontro. Humanamente falando, podemos analisar algumas questões e entendermos por que isso aconteceu. Mas esse fato tem uma reflexão espiritual muito grande e que serve de orientação, de instrução, de ensino, para que também nós sigamos o nosso caminho, a busca do nosso Salvador. O que Lucas escreve e que nós entendemos é que Lucas registra que anualmente ia seus pais a Jerusalém, José e Maria, para a festa da Páscoa. E a Páscoa era das 3 festas que tinham de ser observadas em Jerusalém, segundo está escrito lá em Êxodo 23, de 14 a 17. E naquela época, o costume dos judeus especifica que o menino, o filho, o homem, um casal, deveria ser levado à festa 1 ano ou 2 anos antes de completar 13 anos. E quando ele seria feito filho do mandamento e se tornava um membro adulto da comunidade religiosa dos judeus. Foi essa questão, porque Cristo estava com 12 anos lá em Jerusalém. Então, Lucas nos diz porque Jesus ficou em Jerusalém, ou como José e Maria deixaram para trás. Ele não explica, mas nós podemos ter ideia do que aconteceu. Porque Jesus foi para a festa, naturalmente, 7 dias, e depois ali ele ficou lá, e Maria, os seus pais vieram seguir o caminho. O que podemos entender é que, naturalmente, grande festa, vindo gente de todas as partes, não havia cômodo suficiente, e naturalmente eles faziam blocos de cabanas, grupos, amigos, familiares, por região, naturalmente, e eles estavam todos juntos, a festa, tudo ali conhecido, iam e vinham para as manifestações, o sacrifício, e naturalmente José e Maria distraíram-se da presença de Jesus no meio daquela multidão. E terminou a festa, e naquele entusiasmo, naturalmente, de voltar para a sua região, Nazaré, fizeram as suas arrumações e voltaram. Havia um costume na época de que as pessoas saíam em grupos, na frente iam as mulheres com as crianças e os homens sempre atrás, de proteção. E nesse
movimento todo de muita gente, não é que José e Maria esqueceram de Jesus? Você esqueceria dos seus filhos numa grande festa dessa? Podemos chamar José e Maria de displicente, desatentos, de não cuidar dos seus filhos, especialmente o seu filho, a primeira vez talvez, ou a segunda, que foi a Jerusalém. Ele tinha 12 anos. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, naturalmente, eles realmente descuidaram-se. E, em multidão, voltaram para a sua cidade. E o texto nos diz que, passando, porém, o texto nos diz, no versículo 44, que quando eles caminharam caminhado de um dia, naturalmente foram acampar novamente para um descanso, porque eles não iam prosseguir à noite, que na hora de procurar onde está quem, cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí eles procuraram, Jesus desapareceu. Que situação difícil. Você já passou por esse... Já passou por essa situação, está com seu filho e ele desaparecer assim do seu redor? É uma sensação, não é emoção, não é uma sensação, é uma emoção muito grande e muito angustiante. Nós já passamos isso. Há uns anos atrás, passeando lá em Maceió, Léo ainda tinha 3 ou 4 anos, e a gente lá no shopping, procurando as coisas, comprando coisas, e Heloísa mais Davi resolveram comprar uma bermuda, e saíram, e foram experimentar a bermuda, e a gente despercebeu-se, e Léo... E quando eles voltaram, cadê Léo? Léo sumiu. De repente, Léo sumiu. E que impacto, que sensação. Procurar um filho, uma criança pequena, não tinha nem 12 anos, 3 ou 4 anos, não me lembro. E ficamos realmente perplexos, olhando assim um para o outro, e agora? Mas graças a Deus não precisamos passar 3 dias para achar Léo. E de repente Léo fugiu, saiu, foi para a porta da entrada do shopping, de uma loja, e o guarda que estava lá olhou, viu a nossa aflição, disse: vocês estão procurando esse garoto? Ele está ali, ó. Eu estou aqui observando ele. E nós achamos o Léo e nos alegramos. Que sensação! Que sensação! Perder um filho de repente. Foi essa sensação que Maria e José tiveram. E que angústia, naturalmente, eles, procurando com os parentes e não acharam Jesus. Mas eles tomaram a decisão. Uma decisão correta, necessária, precisa. Eles não titubearam, não pediram conselhos. O texto diz, no capítulo 40, versículo 45, e não encontrando naquele momento, naquela tarde, o início de noite, não encontrando Jesus no meio deles, com a caravana, eles voltaram para Jerusalém. Voltaram, foram para o início do caminho, voltaram para o princípio da jornada, voltaram para a busca da solução, voltaram para o encontro com o seu filho amado. Eles voltaram. E é nessa reflexão que eu quero trazer essa palavra, voltar.
E ela aplica-se também à nossa vida espiritual. A Bíblia tem duas palavras teológicas bonitas que trata desse retorno. É a regeneração, que é uma palavra mudar, refazer, que o Espírito Santo faz na vida do homem, do pecador. E a outra palavra é arrependimento, é reconhecer o erro. Mas tem essa palavra aqui, voltar, é ir para um caminho e a observar o erro do caminho, a observar o destino errado que está percorrendo, não olhando as consequências, eles voltaram. A palavra de Deus, observando a palavra voltar, ele diz lá em Isaías 46, 9, Deus falando ao profeta Isaías, aí ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lembrai-vos das coisas antigas do passado. Nas dificuldades, nas dúvidas, nas incompreensões, nas pressões da vida humana, há momentos que é necessário voltarmos, lembrarmos do Deus que é, ou do Deus que era, do Deus que é e de Deus que continuará sendo. Este é o passo certo, é voltar baseado naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós sabemos e naquilo que nós sentimos em relação ao nosso Deus. Jeremias 6,16 assim se expressa: diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Ponde-vos à margem do caminho. Está aflito, está angustiado, está com problema, não prossiga. Ponha-se à margem do caminho, lembre-se das coisas que você ouviu, que você aprendeu, do seu chamado, do Evangelho, das mensagens ouvidas, dos hinos cantados, das orações, da comunhão da igreja. Lembre-se do seu passado, da busca pela verdade, e observe o teu caminho. Busque as veredas antigas. Mas diz o texto que o povo respondia: mas eles dizem, não andaremos. Não andaremos. Então, a ideia de José e Maria foi sábia em voltar para buscar Jesus, procurar Jesus aonde ele ficou, no início do caminho. No início do caminho. Há um caminho excelente. E Mateus 11, 28, nos ensina que o próprio Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus é um companheiro por excelência. Os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, Ele não impõe a nós, mas Ele os leva para nós. Ele nos liberta. O que acontece é que a nossa natureza humana, por causa do pecado, da herança do pecado, é uma natureza egoísta, é uma natureza mais eu, e não observa, não atende e não reflete toda a graça e bondade que o Senhor fez para conosco. E Jesus se propõe a apresentar para nós um caminho que nos dá segurança, um caminho que teremos sempre ajuda, um caminho que é excelente, que temos a companhia do nosso Senhor e Salvador. E Jesus nos leva a um caminho verdadeiro. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho verdadeiro. O que nós precisamos, irmãos, realmente é entendermos, é não deixarmos que esses textos venham a nos trazer o sentimento de vitória presente, porque a nossa caminhada é sempre uma luta, o nosso caminho é sempre árduo, o nosso caminho sempre tem dificuldades, e o que nós precisamos entender é que Jesus é verdadeiramente o único caminho que nos dá segurança e nos leva à paz. E, na verdade, aonde acharemos Jesus? Você já pensou? Onde é que nós vamos encontrar Jesus? Nós já ouvimos tanto falar de Jesus, temos tanta palavra de Deus na nossa mente, mas qual o sentido íntimo, pessoal, que eu posso experimentar desse Jesus que oferece a possibilidade, oferece um caminho seguro para seguir? O fato que nós lemos nesse texto de Lucas, que José e Maria acharam Jesus depois de 3 dias de procura. Eles voltaram e passaram 3 dias para achar Jesus. Que dificuldade! Como foi que Maria e José, ou José e Maria, passaram 3 dias para achar Jesus? Entendam, irmãos, aí a ideia. Eles não foram diretamente onde Jesus estava. Naturalmente, eles foram na casa de algum parente, foram em algum lugar. Como é que você poderia, pense agora, procurar alguém numa cidade como Aracaju? Qual era o primeiro passo de uma procura de uma pessoa que desapareceu? O que é que se faz? O que é que a polícia nos ensina, nos orienta? Irmos ao necrotério, à delegacia, aos hospitais, esses lugares. Nunca ir para a igreja, num templo. Naturalmente, eles ficaram apavorados. E eles gastaram 3 dias procurando Jesus. E onde estava Jesus? Jesus estava no templo,
assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E o versículo de Lucas 46 nos diz que eles procuraram e Jesus estava ali sentado. E assim uma pergunta, eu sei que todos nós somos crentes, é para mim também. Eu preciso ter cuidado comigo. E você já achou Jesus? Qual é a ideia que você tem de Jesus? Onde Jesus está? E você já achou? José e Maria gastaram 3 dias. E você? Se já achou, quanto tempo você gastou para achar Jesus? Às vezes nós nos confundimos com o nome, o prenome Jesus Cristo, e achamos que não tem esse nome, Jesus está ali. A música fala de Jesus, todos os lugares falam de Jesus, mas será que Jesus está nesses lugares todos? Aonde está Jesus? E a pergunta é essa: você já achou Jesus? Você pode ter certeza que já se encontrou com Jesus? A sua vida religiosa, ela dá um respaldo que você realmente já encontrou Jesus? Você pode dizer com uma expressão de Cantares: eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Você pode dizer como Paulo: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. É difícil achar Jesus? Que tempo uma pessoa, um ser humano perdido, sem esperança, pode gastar para encontrar Jesus? A Bíblia diz que Jesus se encontra-se nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, quer dizer, é o Deus conosco, é o Deus encarnado, é um Deus que renunciou à sua glória, segundo o pensamento de Paulo e a orientação de Paulo em Filipenses 2, ele renunciou à sua glória, tomou a forma humana, a nossa forma humana, e ele veio habitar no meio de todos nós, para nos influenciarmos, para dar um testemunho, para falar do Evangelho, do reino de Deus, do seu projeto de redenção, de salvação, de perdão. Então esse é o Deus conosco. E a Bíblia diz que Jesus, sendo Emanuel, e nós temos o testemunho dos apóstolos, e especialmente no Evangelho de João, no capítulo 1, de 1 a 4, nós temos uma dissertação, um sentimento espiritual grandioso, divino, a expressão do Espírito de Deus para o testemunho de Jesus, e que ele diz assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer. Por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que eu testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus se acha claramente nas Escrituras. Esse é o testemunho de João. E um teste assim básico para todos nós. Quando nós lemos um texto como este, qual é a resposta espiritual que nós temos, que nós sentimos? Isso nos dá consolo, alegria, nos enche de verdade, de sentimento de paz, de confirmação que Jesus é Deus, que Ele é o Emanuel, que Ele está presente, que Ele realmente é o nosso companheiro. Então Jesus se acha claramente nas Escrituras. Também podemos encontrá-lo no templo, no meio da congregação, nos louvores e adoração. É importante entendermos isso, irmãos, e observarmos que Jesus está aqui, no culto, na adoração. E podemos compreender isso, e podemos, de certa forma, observar. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Está escrito lá em Hebreus 2, de 1 a 10. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui eu estou, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu,
tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A obra de Cristo é essa. No meio da congregação, louvando a Deus, agradecendo por todos aqueles que o encontraram e o acharam. Então, irmãos, é necessário voltar para achar o caminho, para encontrar Cristo, para achar Cristo. E agora o dever nosso é buscar continuamente esse Jesus do caminho. Há um caminho sem volta. Há um caminho sem volta. O caminho sem volta é um caminho sem perdão, é um caminho sem a graça de Deus. Por exemplo, o caminho do Éden. O caminho do Éden foi um caminho sem volta. Adão e Eva pecaram, foram expulsos, e para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida, o Senhor botou querubins para impedi-los. O caminho sem Cristo também é um caminho sem volta. Na Bíblia tem vários personagens que apresentam este caminho sem volta. Apenas aqui, rapidamente, 3. O caminho de Caim. O caminho de Caim foi um caminho sem volta. Mesmo o próprio Deus falando, advertindo: olha, o pecado está à porta, você está prestes a cometer um pecado grande. Se arrependa, cuidado. Mas ele não ouviu. O caminho de Esaú, o caminho de Jacó, 2 irmãos gêmeos. Esaú teve um caminho sem volta. Jacó, apesar de ser da mesma natureza, também dos seus erros, mas ele clamou, ele buscou a Deus. Deus se manifestou a ele e ele retornou humildemente para corrigir os seus erros. E o caminho de Judas também, outro caminho sem volta. Depois que ele usou a estratégia para envolver Jesus numa revolução na sua terra, na libertação do seu povo, ele se decepcionou com ele mesmo, ou até com Cristo, e não buscou a Cristo, não voltou para Cristo, procurou o seu caminho, e a gente sabe o que aconteceu. Então aí Jesus estava no templo, assentado no meio dos doutores, e logo os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, Maria e José achou Jesus no templo, discutindo, buscando, afirmando, confirmando essa verdade, que Deus é verdade, que Jesus Cristo é a verdade, que Deus é Senhor, que Ele está sentado no trono, Ele está dirigindo o mundo, tudo está sob o seu comando, não tem nada que Ele não possa resolver e possa ver. Agora nós precisamos aprender em relação à aflição, os sofrimentos, a ação de Deus e a nosso aprendizado. O Salmo nos diz que bom foi ter passado por aflições para poder compreender a vontade de Deus. Então, aí, depois que ele achou, desceram eles para Nazaré, e ele era submisso à sua mãe, e Maria guardava todas essas coisas no coração. E Lucas diz no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Que Jesus possa crescer também assim em nossas vidas, irmãos. E que nós possamos ter decisões na evangelização, na santificação, na presença de Deus, na
divulgação do Evangelho, e que almas e almas sejam alcançadas para Cristo. Amém.